Olá pessoal, eu sou o Mr. Sapiens e este é o canal Sapiência Biomédica. No vídeo de hoje, trouxe para vocês um assunto muito interessante, com o tema A Origem da Biomedicina. A biomedicina tem as suas raízes desde a antiguidade, onde médicos como Hipócrates e Galeno frequentemente utilizavam os seus sentidos, como visão, olfato e paladar, para compreender a saúde do paciente, isto de forma empírica. Bem, eles realizavam algumas análises a partir da observação de urina e fezes para diagnosticar doença. E ainda na Idade Média, embora o conhecimento sobre as análises laboratoriais estivesse limitado, algumas práticas de observação de sintomas e fluidos corporais ainda continuavam a ser utilizadas, pois há relatos de que médicos índios faziam urinálises empíricas quando observavam que algumas urinas tinham um sabor adociado e atraíam formigas, e isto era comumente utilizado para diagnosticar o diabetes mellitus. Mas, dentre todos, o que mais me deixou pasmo foi a inventividade dos egípcios, pois existem relatos de um método que envolvia o uso da urina da mulher para prever se ela está grávida ou não, e este método chama-se teste com grãos. Como é que funciona? Bem, a mulher deverá que urinar sobre grãos de trigo e cevada, e se os grãos germinassem, isto era indicativo de que a mulher estivesse grávida. Por outro lado, se os grãos não germinassem, era indicativo de que ela não está grávida. Esse teste é frequentemente associado a algo mais simbólico do que científico, mas demonstra a inventividade dos egípcios naquela época. Nos séculos XV e XVI, Andreas Vesalius, em 1543, escreveu um livro muito importante sobre o corpo humano. Bem, ele fez dissecações para entender melhor como tudo funciona, e as suas descrições eram muito mais precisas do que as que existiam antes, e ainda o método científico usado por pensadores como Francis Bacon e René Descartes enfatizava a observação e a experiência, fazendo assim que os médicos começassem a testar a ideia de tratamentos e análises mais rigorosas, deixando de lado aquelas formas empíricas. Logo, com a invenção do microscópio e a melhoria no século XVII, o estudo dos organismos vivos progrediu da simples observação visual para a observação microscópica, pois o biólogo Anton van Leeuwenhoek, em 1674, quando olhava uma gota de água através de suas lentes de microscópio, descobriu um mundo de milhões de micro-organismos. Mais tarde, Friedrich Gustav Jacob Henle, em seu ensaio On Miasma and Contagion, I speak English very well, argumentou a favor da teoria germinal, que sugere que as doenças são causadas por micro-organismos, isto em 1846. Essa foi a ideia fundamental para a evolução da microbiologia. Logo após, Louis Pasteur consolidou o argumento de Henle e descobriu que pequenos germes, que chamamos de micro-organismos, causam doenças, em vez de acreditar que as doenças surgem do nada. Isso ajudou a entender que muitas infecções são causadas por esses germes, gerando assim a teoria germinativa. E a seguir, em 1890, Robert Koch publicou os famosos postulados de Koch, que estabelecem critérios para identificar o agente causador de doenças. Ele identificou germes específicos, como por exemplo o bacilo da tuberculose, reforçando assim a ligação entre micro-organismos e doenças. Esse conhecimento sobre os germes permitiu o desenvolvimento de métodos de diagnóstico mais eficientes, como a cultura de bactéria, e tratamentos direcionados, como vacinas e antibióticos. Sem esquecer de investigadores como John Snow, William Bud e Jean-Antoine Willem, que fizeram contribuições muito importantes, especialmente em relação à epidemiologia e à compreensão das doenças infecciosas. Então, é daí que a biomedicina começou a integrar conhecimentos de biologia, de química, anatomia e fisiologia, levando assim uma abordagem mais clara para entender e tratar as doenças. Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940 e 1950, a biomedicina começou a se estabelecer como uma disciplina distinta, com um foco maior na aplicação de princípios biológicos e bioquímicos na medicina.
O avanço da biologia molecular, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, proporcionou novas ferramentas e compreensão, solidificando assim a biomedicina como uma área abrangente. Com isto, a biomedicina começou a desenvolver-se rapidamente, com os avanços significativos em química clínica e biologia. E é notável que este período foi fundamental para estabelecer as análises laboratoriais que conhecemos hoje. O exame da glicose utilizando o reagente de Benedict é um exemplo prático deste progresso. E hoje, os desenvolvimentos atuais na biomedicina estão sendo impulsionados por uma combinação de avanços tecnológicos, pesquisas inovadoras e mudanças na prática de saúde, como por exemplo a medicina personalizada, a biotecnologia, a inteligência artificial, as vacinas e imunoterapia e a tecnologia de edição genética. Se este vídeo foi interessante para ti, não hesite e subscreve no canal, deixa aquele like e partilhe este mesmo vídeo para pessoas que também estariam interessados a vê-lo. E não se esqueça, a sapiência é a chave do sucesso.